Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Irmãos, em 2022, a gente mudou aqui para um lugar, porque minha mãe ia começar a faculdade. E eu tinha quase 18 anos já, quando a gente mudou para cá, e eu orei para o Senhor, primeiramente pedindo um emprego. Eu consegui um emprego no trabalho do meu pai como secretária. E eu trabalhei lá por 6 meses. Só que eu não gostava do que eu fazia. E a gente tem que trabalhar com algo que a gente gosta. E eu sempre tive vontade de trabalhar em farmácia. Não sei porquê, mas eu sempre tive vontade de trabalhar em farmácia. E daí, em novembro de 2022, eu fiz um currículo e eu coloquei em uma farmácia. E foi onde eu fiz a minha entrevista. Eu fui chamada para uma entrevista e depois de um mês eu comecei a trabalhar lá em dezembro. Comecei o meu primeiro emprego lá oficialmente em dezembro. E daí, eu trabalhava das 3h40 à meia-noite, todos os dias, final de semana, feriado, sempre eu estava lá. Só que eu já tinha passado um ano e eu falei, Jesus, eu preciso começar uma faculdade. Eu preciso começar uma faculdade porque o tempo está passando e esse tempo ele não volta. E aí eu comecei a ir atrás da minha faculdade. E eu fiz o Enem em 2022, só que eu fiz para escolas federais, eu não passei. E quando passou o período do FIES, eu também não passei. Eu esqueci de fazer para o FIES, que é aquele financiamento estudantil. Eu esqueci de fazer. Só que eu ainda trabalhava à noite, eu tinha mudado de farmácia e eu trabalhava até às 11 da noite. Então eu não tinha tempo para fazer, porque a faculdade que eu queria fazer era de noite. E eu trabalhava de noite. Falei com a minha gerente, falei, Amanda, eu preciso trabalhar mais cedo para eu poder fazer uma faculdade. Só que daí nunca dava certo, porque sempre tinha gente que queria trabalhar de manhã. E eu nunca conseguia trabalhar de manhã. E aí, na Santa Ceia desse mês, foi o começo do mês agora, tinha saído o ProUni. Para quem não sabe, o ProUni é quando o governo paga a sua faculdade. O governo paga tudo para você. E daí na Santa Ceia, depois que eu tomei minha Santa Ceia, eu dobrei os meus joelhos ali e falei, Senhor, se eu passar, eu vou testemunhar para o Senhor. Porque a gente precisa honrar as nossas promessas. Como Jesus honra a gente. Jesus faz tudo pela gente. Jesus dá tudo pra gente. A gente pede o que o nosso coração está cheio e Jesus, Ele faz pela gente. Então, assim como Jesus fez pela gente, a gente tem que fazer por Jesus. Já estou testemunhando aqui, porque em agosto eu falei assim, não dá mais. Se não deu certo, eu vou começar a faculdade com um pouco de dinheiro que eu tenho. E daí, eu acho que era sexta de manhã, o pessoal do Unipar me ligou e falou assim, Ana, eu tenho uma bolsa de 50% para você. 50% dava R$597. Eu falei, glória a Deus, eu vou lá fazer. Eu fui lá e me matriculei e comecei a estudar. Paguei a primeira mensalidade, paguei minha matrícula, mas agora em agosto, final de julho, na verdade, saiu o ProUni e eu me inscrevi. E eu orava de madrugada, pedindo para o Senhor, porque Ele sabe como que é difícil você passar 5 anos pagando uma faculdade. Vai ter retorno, mas é muito caro. Pra gente que cuida de casa, que a gente ajuda em casa, é muito difícil você desembolsar ali quase R$600 todos os meses. Eu falei, Jesus, eu preciso, Jesus, o Senhor sabe que eu preciso. E aí agora, não sei, foi dia 19. Dia 19 eu estava na farmácia ainda, eu estava quase indo embora. Daí eu abri o site lá do ProUni e eu vi que eu tinha passado em primeiro lugar para a bolsa da faculdade. Aleluia, Jesus! E daí começou o desespero, porque eu precisava entregar um monte de documento e os documentos não estavam prontos. A minha mãe olhava para mim e falava assim, Jesus não faz uma obra incompleta. Se Ele te deixou passar, Ele não vai deixar você perder essa bolsa. E daí eu ficava desesperada, ela falava assim, calma filha, Jesus não vai fazer uma obra incompleta, você já passou. E realmente, irmãs, eu passei, eu consegui, eu assinei toda a minha documentação com o ProUni, e agora eu tenho a
bolsa dos 5 anos na minha faculdade, como